É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Assim, o artigo 1º da Lei Áurea pôs fim a mais de 3 séculos de escravidão no Brasil no dia 13 de maio de 1888. O país foi o último das Américas a abolir a exploração da força de trabalho escrava. O documento foi assinado pela princesa Isabel, que regia o império naquele momento, e pelo secretário de Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, Rodrigo Augusto da Silva. A Lei Áurea libertou imediatamente cerca de 720 mil escravos, segundo o censo de 1887. Extinguiu a escravidão e revogou as legislações contrárias. E nada mais. O que a abolição da escravidão significou para os escravos e para o Brasil? Quais foram as consequências da assinatura da Lei Áurea naquele momento e nos dias atuais? A escravidão acabou mesmo? Essas e outras questões vão ser os temas de debate do Câmara em Pauta de hoje. Nós vamos falar dos 130 anos da Lei Áurea. E para tratar desse assunto, nós temos aqui 2 convidados. Aqui é a Renata Ribeiro. A Renata Ribeiro, ela é historiadora e também especialista em escravidão e também em abolição. E nós temos aqui o Antônio Carlos Moreira, que é jornalista e também foi militante do movimento negro nos anos 80. Muito obrigada pela sua participação, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. E também muito grata pela participação, Antônio Carlos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de refletir sobre o tema tão importante, sobretudo nos dias atuais. Então vamos começar o programa tentando entender o que era trabalho escravo. A gente tem uma definição aqui de escravidão. A escravidão é definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo, o escravo, é propriedade de outro, né, do senhor, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado e confiscado. Não tinha direito nenhum. Mas ele podia ser punido, né, professora? Acredita-se aqui, né, que desde os primeiros escravos negros, eles teriam chegado ao Brasil na Bahia em 1538. Isso por meio do arrendatário de pau-brasil, o Jorge Lopes Bichoda. Professora, por que Portugal escolheu aplicar no Brasil o sistema escravagista? Esse modelo de sistema de trabalho foi adotado para o Brasil porque Portugal era um país pequeno, ele não daria conta de ocupar totalmente o território. Primeiramente, utilizou mão de obra indígena, que vigorou de 1500 até 1500 e mais ou menos 35. Que é quando começou a ser introduzida a mão de obra africana, e havia também o interesse de, ao mesmo tempo, fazer, no modo do sistema capitalista, poder movimentar a economia utilizando o território brasileiro e, ao mesmo tempo, o tráfico de escravos, né, e alimentar o tráfico vindo dos africanos vindo para o continente americano, né, que esse modelo foi criado foi adotado por Portugal e depois adotado pelos outros países também, que adotaram um modelo de economia colonial e colonizaram a América de um modo geral. Então, esse modelo português, ele serviu não só para enriquecer os senhores de escravos no Brasil, mas os traficantes que traziam esses africanos para o Brasil e para o restante da América. A gente tem aqui também uma data, né, um período importante. O Brasil demorou 57 anos para abolir a escravidão, desde o momento que ele, assinou com a Inglaterra a Lei Feijó, se comprometendo com os ingleses a abolir o tráfico de escravos, né? Isso foi em 1831, só que o tráfico negreiro só acabou aqui, segundo os dados que a gente tem, em 1850. E a Lei Áurea só foi assinada em 1888. Por que o Brasil demorou tanto para abolir a escravidão?
Porque havia uma resistência muito grande, né, dos senhores de escravos, sobretudo na região do Centro-Sul, porque a gente essas datas, sobretudo 1850, de 30 a 50, é quando a economia do café começa a surgir como uma economia forte, importante. E em função disso, houve toda a elite que administrava, que era a mesma elite que governava ali junto com o Império, que era a elite agrária. E essa elite agrária, ela postergou ao máximo essa disposição de acabar com a escravidão, né? Porque eles eram, ao mesmo tempo, senhores e escravos, tinham relações diretas, né, familiares com esse grupo. E os abolicionistas, muitos deles também tinham relações com esses grupos agrários. Então, toda a tentativa de acabar com a escravidão, ela veio de uma maneira muito conservadora, de tentar fazer isso lentamente, de maneira gradual, em razão disso que foram criadas as leis emancipacionistas, como a Lei do Ventre Livre, em 71, depois a Lei do Sexagenário, em 85. Então, foi toda uma tentativa de postergar ao máximo para eles conseguirem utilizar a mão de obra que ainda existia no Brasil para ser aplicada ainda na economia do café, né? E aí, diante da possibilidade, né, porque o tráfico foi sancionado efetivamente, o tráfico internacional foi cessado em 1850, então, a partir daí, eles tiveram que buscar uma alternativa a essa população que acabaria morrendo, ia chegar um momento que não ia ter mais essa população, porque internamente as famílias escravas elas não dariam a quantidade necessária de descendentes de escravos para continuar na manutenção desse modelo. E a partir disso que também surge, a partir de 1850, os primeiros projetos imigrantistas que têm o objetivo de trazer para substituir a mão de obra africana e já, né, e os seus descendentes que nasceram aqui no Brasil, para substituir, né, a mão de obra europeia, mas não só do ponto de vista econômico, mas também uma tentativa de uma política de branquecimento, né, de branquear a população, até porque nesse período também começou a surgir as teorias racialistas que viam o negro como um ser inferior. Antônio Carlos, a história sempre mostrou pra gente que a princesa Isabel era a redentora, né? Enfim, ela que assinou a Lei Áurea e tal. Mas os negros, eles também tinham movimentos de resistência, né? Como que foi isso? Como que foi essa organização dos negros também para lutar pela sua liberdade? A assinatura da Lei Áurea, em 3 de maio, ela simplesmente encerrou um ciclo, né, legal. Porque a mobilização dos negros pela libertação, ela começou bem antes. Então, a assinatura da lei foi resultado de uma mobilização em vários estados do Brasil. Então, na Bahia, no Pará, revoltas negras que, de alguma forma, colocavam em risco essa fase que a Renata acabou de explicar, que é uma fase pré-capitalista. Quer dizer, a economia cafeeira, quando as três primeiras leis, já visando que resultou na Lei Áurea, eram leis que, de alguma forma, prorrogaram, como a Renata explicou bem, ainda a escravidão, porque essa economia que se expandia, particularmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, hoje a gente sabe que a industrialização de São Paulo se deu basicamente por força da economia cafeeira, né, que a explosão do Estado como o principal centro econômico do Brasil se deu a partir do café. Tínhamos no Rio de Janeiro, a capital do país, mas a economia começou a se concentrar em São Paulo. Então, basicamente por conta da economia do café. Então, é claro que a economia do café, ela era o centro da atenção do poder econômico. Qualquer coisa que acontecesse na economia do café, aliás, não só no Brasil, né, impactava o mundo inteiro. O Brasil já era um grande exportador de café. Então, e era justamente onde começou a organização mais forte, né, dos movimentos populares e pela libertação. Então, a gente pode sim afirmar que parte da libertação final se deu por conta da mobilização dos escravos, né, nesses estados, e com o resultado de que a economia já não mais podia se dar conta sozinha, só com a mão de obra escrava.
Agora, professora, no momento da abolição da escravidão, né, qual que era o contexto político e econômico daquele momento? Por que eles resolveram, né, dia 13 de maio de 1888, abolir a escravidão? Na verdade, é interessante lembrar também que, se você analisar os projetos que visavam acabar com a escravidão, existiam projetos que previam que terminasse muito mais tempo depois, até se estendesse para a década de 90, né, de 1890, ou entrasse o século XX ainda com escravidão. Alguns resistentes, né, que eram os escravocratas, eles diziam que era, de repente, interessante esperar que essa população fosse deixando de existir para acabar com a escravidão. E, diante dessa economia cafeira que ia cada vez mais exigindo uma demanda cada vez maior, e as revoltas escravas na década de 80, elas se fortaleceram ainda mais, né? Tanto é que o aumento das fugas dos escravos, em apoio também por alguns abolicionistas que favoreciam esse movimento, né, de fuga, e escravos assassinando seus senhores. Então, criou-se um cenário de caos, né, nacional, mas sobretudo nas regiões do Centro-Sul, que é onde se concentrava a maior parte da população escrava por conta do café. E nessa região chegou um momento em que não havia mais como ter esse controle. Então, foi um momento de entendimento de que não se sustentava mais esse modelo. Não havia mais como ter controle sobre essa população. E, em contrapartida, essas teorias racialistas que começam a entrar no Brasil, que surgem na Europa no século XVIII, chegam no Brasil na segunda metade do XIX, e elas começam a dizer que a população negra, descendente e africana, ela é inferior e, como tal, ela não seria suficiente e eficiente tanto do ponto de vista de se construir uma nação, né, visando o processo de civilização do Brasil, não se concretizaria com essa população. Então, a partir dessa ideologia, que as elites intelectuais do Brasil começaram a pensar na possibilidade de trazer imigrantes europeus para o Brasil, e não era uma política só do Brasil, na verdade. A Argentina fez esse mesmo caminho, Uruguai, Estados Unidos. Então, era um movimento muito para além, né? Não é uma questão do Brasil, mas sim um movimento americano, né? Uma tendência de todos os países da América, essa vinda dos europeus na tentativa de branquear a população. O que torna complexa, acho que a formação social do Brasil, que talvez a Renata, como historiador, possa explicar melhor, é que em alguns países a segregação ela foi clara, ela foi legal. A lei determinava a segregação, separação negros e brancos. Nos Estados Unidos é o caso clássico de segregação por lei até a Martin Luther King, né? No Brasil, com a lei de 1850, se não me engano, do ventre livre, o que ocorre? Você tem os pais escravos e filhos libertos. É 1871, né? Isso, 1871. Então, isso cria uma situação paradoxal. Porque você tem o pai e a mãe trabalhando sob grilhões, né? E o filho liberto. Ou seja, o filho poderia ir para a escola. Ele não é escravo, ele não é obrigado a trabalhar como o pai e com a mãe. Só que a escola não aceita essa criança. Então a gente começa a ter os primeiros deserdados já crianças. Não é um negro que é liberto a partir de 13 de maio. Já os filhos dos escravos, eles já eram segregados, porque embora um filho ele fosse livre, né, a lei chama lei do ventre livre, ele já nasceu livre, ele não tinha nenhuma liberdade, como ser igual. Então aí no Brasil a gente tem, acho que essa particularidade das primeiras tentativas de se tornar iguais, sendo que na prática eram absolutamente diferentes. A segregação não era pela lei, mas era pela sociedade, não é isso? Sim, exatamente. Porque, na verdade, até existia uma diferença, né? Essas crianças que nasciam do ventre livre, elas eram chamadas de ingênuos. Eles eram de ingênuos, né? E eles, até aos 21 anos, eles ainda ficavam ali sob a rédea do senhor, que dava a educação, muito entre aspas, e que ainda utilizava a mão de obra desse indivíduo. E
oficialmente, as escolas não permitiam que os ingênuos frequentassem as escolas, né? Que aí é uma outra face dessa política gradual, né? Justamente essa tentativa de fazer com que o processo se desse de maneira muito lenta. Então, você tem os ingênuos, que são filhos das escravas, você tem a situação dos libertos, que são as pessoas que eram escravizadas e que, de alguma forma, ou comprando suas cartas de alforria, ou ganhando do Senhor sua carta de alforria, alcançavam a liberdade, mas eles não tinham os mesmos direitos, né? Então, por quê? Essa população acabava vivendo da mesma maneira que os escravos. Eles ocupavam as mesmas ocupações de trabalho, eles não tinham acesso à educação. Então, quando houve o 13 de maio, você tem esse grupo, né, ou seja, não são só os ex-escravos, mas uma população muito maior, né, que são os descendentes dos escravos, né, nessa situação diferente, mas igual, porque depois que vem a Lei Áurea, quem era liberto, quem era livre era homem de cor, não vai haver distinção. Então você tem uma massa muito grande populacional composta por analfabetos. E, em contrapartida, você tem um Estado que não deu assistência a esse grupo, não criou nenhuma política pública com o intuito de incluir essa população, inclusive os próprios abolicionistas. Poucos deles defenderam projetos pós-abolição. Eles previam o fim da escravidão, mas eles não estavam preocupados com o destino dessa população. Então, esse foi o primeiro problema que a gente tem, que traz com o 13 de maio, mas que é uma política anterior. E que, para piorar a situação pós 13 de maio, você tem, por exemplo, uma figura do Nina Rodrigues, que é um sociólogo, médico, legista, que vai afirmar institucionalmente, né? Ele é um catedrático da Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina, e ele vai dizer que os negros não são só inferiores, como têm predisposição à violência, à criminalidade. Então, isso são os elementos que a gente vê no pós-abolição que vai se cristalizar nas décadas seguintes e que a gente pode dizer que ainda muito dessas ideias, elas ainda estão introjetadas em muitos discursos racistas, né? Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema tão importante que a gente quer aprofundar muito mais, mas no segundo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí porque a gente volta já já, é só um intervalo. De volta com Câmara em Pauta, hoje nós conversamos e debatemos sobre os 130 anos da Lei Áurea com os nossos dois convidados, a historiadora Renata Ribeiro e o jornalista Antônio Carlos Moreira. Antônio Carlos, a gente estava falando aí sobre a assinatura da Lei Áurea. Na tua opinião, né, o que a Lei Áurea significou para os escravos naquele momento? Eu queria, talvez, abordar um aspecto que, para mim, me chama muita atenção nesses anos todos e desde a minha formação em escola, a convivência, né, com os amigos brancos e negros. E quando a gente começa a olhar para esse país que a gente tem hoje e a partir do 13 de maio. Nenhum outro país com as dimensões do Brasil, de população negra e branca, e a gente pode comparar, que eu acho que mais exemplo mais fácil é os Estados Unidos, ocorreu como aqui. Quando nós tínhamos boa parte da sociedade branca, portanto, com poder, né, escravocrata, e uma parte da sociedade escrava. A grande mudança, Eliane, eu acho que ela ocorre justamente a partir da assinatura da Lei Áurea, onde a lei já não mais permitia a escravidão, e você tinha filhos dos escravos que conviviam com os brancos apesar da discriminação. Até recentemente, nos Estados Unidos, haviam leis que segregavam. No Brasil, né, há 130 anos, que já havia essa miscigenação. Essa forma com que se formou a sociedade brasileira, a partir da Lei Áurea,
ela explica boa parte das confusões que existem hoje. Então, quando nós, negros, dizemos que existe racismo, aí alguém diz, mas espera, mas eu tenho um cunhado que é casado, negro e branca. Essa história, eles carregam há 130 anos. Essa miscigenação que, de alguma forma, ela disfarça o racismo. Então, se há uma clara diferença entre a nossa formação e a, de novo, né, norte-americana, é que lá ninguém tem dúvida. Assumem o racismo quem é racista. E sempre houve a segregação até 40 anos atrás. No Brasil, há 130 anos ou até um pouco mais, em tese não há racismo, né? Não há segregação, não existe lei que separe as pessoas. Essa lei ela é subjacente, é uma lei que está dissimulada na convivência dentre as pessoas. Não só na convivência né, social, na rua, no bar, no campo de futebol, mas nas empresas. Quer dizer, se não existe lei que permita que haja diferenças salariais, as pesquisas mostram isso. Né? Mostram claramente que a diferença salarial entre negros e brancos na mesma função, ela é evidente. Hoje existem 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Um número assustador. Desses 13 milhões, 64% são negros. Espera aí. Ou seja, a primeira decisão, isso são números do IBGE, né? São números do IBGE, estatísticas do IBGE. Então, explica o seguinte, a primeira decisão da empresa, do empregador, quando ele tem que demitir, né, desses 13 milhões, se ele tem 10 funcionários, 7 vão mandar embora para escolher entre os negros. Esse é um número que mostra claramente que, embora nós tenhamos uma convivência entre negros e brancos igual, né, na prática existe ainda um racismo claro, né, evidente, com graves consequências sociais. Quer dizer, você tem um muito maior, 70% dos desempregados do Brasil são negros, né, sem nenhuma razão que explique isso. Você tem, por exemplo, nas prisões, né, lamentavelmente, 62% de negros. Então, existe aqui uma herança, né, social gravíssima a ser interrompida. Então, ela começou lá há 130 anos, mas ela se estende, se arrasta até hoje. Professora, como que isso aconteceu historicamente, né? Porque eu fico imaginando, né? Naquele momento foram mais ou menos 720 mil negros libertos, além dos negros que já tinham conseguido a sua liberdade por meio de alforria. Mas eu fico imaginando, bom, você está livre, e agora? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer para trabalhar? Como que houve esse salto histórico para essa condição que o Antônio Carlos acabou de expor aqui, que ele acabou de comentar? É muito interessante, porque à medida que o Carlos foi falando, eu fui pensando, e realmente é isso. Você tem a abolição, o Estado negligenciou qualquer tipo de política pública, acesso à terra, e a educação, e aí essa população foi, pós-abolição, até mais ou menos a década de 1920 e 30, que é quando começa a se articular um primeiro movimento importante, movimento dos ativistas negros, na tentativa de entender e de forçar o Estado a tomar uma atitude em relação à situação de vida social, a situação econômica dessa população, né? Então, essa população, ela não mudou as suas práticas, elas continuaram, né? Quem tinha os seus empregos no centro urbano, né? Os escravos urbanos, continuaram ali realizando aqueles empregos das piores qualidades e com os piores salários. E, à medida que esse processo se estende até a década de 30, há um primeiro momento de relutância efetivo, que é quando há essa articulação, e aí essa articulação esse grupo vai dizer, olha, nós não nos identificamos com esse país, nós não estamos incluídos nas políticas públicas, nós não somos cidadãos efetivamente e nós queremos nos incluir nas políticas, o Estado tem que agir para que isso mude.
E aí, a partir desse movimento que vem uma fala de que a abolição ela não aconteceu, que ela não foi concretizada efetivamente. E aí, nesse processo que surge esse movimento, em contrapartida você vê a publicação de livros do Nina Rodrigues, reforçando a inferioridade do homem negro. Já é uma obra póstuma, né? Ele já não vivia mais. E, paralelamente, você tem a obra do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que é o contraponto que é o problema do Brasil, que vem com essa ideia de harmonia entre as raças, de que não existe racismo, de que todos têm as mesmas oportunidades, de que o Brasil é um país diferente dos países onde teve escravidão, como, por exemplo, Estados Unidos, e nossa a sociedade é harmônica, todo mundo tem a possibilidade de ocupar os mais diversos espaços. E essa ideia de democracia racial trazida por Gilberto Freire, ela é muito forte e ela vai ganhar força década a década, né? E é interessante porque nesse meio tempo, a gente puxando um pouco para a política, o que está acontecendo no Brasil? A década de 30 é quando Getúlio Vargas ascende ao poder e em 37, ou seja, nesse período aí que a população negra está buscando o seu espaço, tentando reivindicar, inclusive, políticas educacionais, é quando o Getúlio Vargas... A gente tem a ditadura getulina, né, em 37, que vai de 37 a 45, e aí há um recuo, porque todos os movimentos sociais eles foram colocados à margem, foram proibidos de se organizar, né? Então, nesse período, você tem um momento de baixa desses movimentos. E aí, nesse intervalo, né, entre o fim do governo do Getúlio Vargas, e aí tem um momento de assentar novamente as ideias. E aí a gente tem esse processo que vai altos e baixos, né, do movimento negro, e aí ele volta a se articular efetivamente somente na década de 80, aí no período já de final da ditadura militar. Bom, o Antônio Carlos foi militante do movimento negro na década de 80. Conta pra gente quais eram as principais demandas, o que vocês buscavam em relação aos direitos dos negros naquele momento. Eu acho que é importante pegar do fim da fala dela para a tua pergunta, que ela é o cerne da questão hoje racial. Se a gente olhar um pouco para o que ocorria no mundo inteiro, a gente novamente confirma o distanciamento do Brasil diante das políticas públicas que já eram uma preocupação de vários governos, né? Então, a Europa, ela criou, em 1948, depois da Segunda Guerra, uma política que ganhou um nome aí, a gente vai soltar em inglês, mas só para não... né? Welfare State, né? Ou seja, o bem-estar social. Por quê? Porque havia, depois da Segunda Guerra, a Europa praticamente destruída, a Inglaterra, a França destruídos, então você tinha uma grande população de pessoas miseráveis. Aí não estou falando de raça, estou falando de sociedades destruídas, né? Principalmente França, a Inglaterra, né? E a própria Alemanha, embora ela no primeiro momento foi a destruidora, né? Mas com a derrota de Hitler, o restante da Europa todo era destruído, com uma população miserável andando pelas ruas sem ter comida, né? É claro, uma política americana econômica que ajudou a Europa fez com que parte dessa sociedade tenha se restabelecido. Mas ainda assim ficou uma grande camada de pobres miseráveis. Então, daí surge a política de welfare state, ou seja, o bem-estar social. Em resumo, o que dizia a lei, né? Esse programa? Pessoas que, por alguma razão, ficaram longe de qualquer bem social, teriam que ser resgatadas. Teriam que ser levadas à condição de pessoas com todos os direitos, iguais a todos. Então, o conceito de igualdade, ele não é só uma questão racial, é uma questão social também. O problema é que aqui no Brasil, os desiguais, os que sofriam, eram os negros. Se não houve essa política de bem-estar para todos, se nem entre brancos houve, imagine com os negros que já não tinham nada. Então, aqueles que conseguiram, de alguma forma, emprego, estão falando não de sociedades dos ricos, né? Da população brasileira como um todo. Mesmo com a desigualdade que atingia todos,
com o emprego, com a política que a Renata colocou bem, do salário mínimo, né? Ou seja, com as políticas getulistas, né? A classe operária, os trabalhadores, o povo em geral, de alguma forma, conseguiu, enfim, uma ou outra ascensão, né? Então, aí surge o quê? Surge o operariado, surgem os trabalhadores com a melhor formação, né? Estamos falando aí não é formação universitária, estamos falando de formação de ter um curso que a gente falava antigamente, que é primário, né? Curso secundário, técnico, né? Os técnicos. Então, o que a gente está reparando? Que no Brasil, apesar de ser um país pobre como um todo, as leis trabalhistas, a mudança do país a uma ascensão de socialmente ser justo, de alguma forma acendeu boa parte da classe operária trabalhadora. Aliás, descendentes daqueles italianos que vieram para a economia do café. Então, de alguma forma, qual que é, acho que a conclusão que a gente chega? Se, de alguma forma, a classe trabalhadora como um todo, ela conseguiu essa ascensão, os negros não ascenderam. Por quê? Porque você não estabeleceu políticas, né, de reconhecimento como a própria Europa estabeleceu, independente de raça. Então, aqui fica uma situação de cidadão de segunda classe. Mas o que vocês, né, como representantes naquele momento do movimento negro, o que vocês pediam? O que vocês queriam? Que tipo de política voltada especificamente para os negros naquele momento era necessária para reduzir essas diferenças? Eu acho que são dois momentos importantes. O primeiro é o resgate da autoestima do negro. Então, a importância do movimento negro, num primeiro momento, não foram as bandeiras reivindicatórias. Acho que a grande importância do movimento foi o negro se reconhecer como cidadão, entre ele mesmo, né? Ele mesmo se reconhecer como cidadão. Por quê? Não há nada mais trágico do que a pessoa não se reconhecer enquanto cidadão. Então, um orgulho racial, essa manifestação, né, de orgulho, né, sou negro, sim, ela é o primeiro resultado importante do movimento. Porque, veja, é muito curioso, né, a gente chegar para um branco e dizer, não, eu sou negro. Aí o branco fala, não, você não é negro, você é moreno. Pera, eu sou negro. Quer dizer, não tire de mim isso que eu não tenho vergonha, isso que eu tenho orgulho. Então, é uma violência não reconhecer o cidadão como negro. Então, essa dissimulação, não é muito negro, não. Isso a sociedade brasileira, isso é muito comum. Então, respondendo à pergunta, acho que a primeira importância do movimento foi essa. Foi o resgate da autoestima. Não tem, sou pobre, sou perseguido, mas tenho orgulho da minha origem, lá da África, dos meus antepassados. O segundo foi o momento de afirmar que as políticas precisam estar estabelecidas no papel. Então, as cotas de acesso que surgiram lá nos anos 70, nos anos 80, elas surgem como uma briga para que nós só vamos ser iguais se as condições forem iguais. Vou dar um exemplo aqui bobo, né? Você pode ter o melhor time do mundo. Se você, falando do futebol, colocar 11 contra 5, não há igualdade. Não há igualdade. Então, só vai existir igualdade se as condições forem iguais. As condições não eram iguais por quê? Porque o passado não era igual. Professora, falando aí das cotas aqui, a gente tem alguns números. Olha, a política de cotas das universidades brasileiras fez o índice de ingresso da população negra passar de 1,8, isso em 1997, para 11,9 em 2011, quando ainda não existia a lei de cotas em todo o país, né? Que foi de 2012. Até aquele momento, algumas universidades já aplicavam, né, como a UNB, a política de cotas. Entre 2012 e 2015, o ingresso ele passou de 14 mil para 46 mil. A senhora considera isso um avanço? É preciso melhorar com relação a essa política? Considerando que 54% da população se declara está entre negros e pardos, né, essa autodeclaração, a gente tem mais de 50% da população que se reconhece como negra ou parda. Então, ainda é um número importante, mas ainda há muito que se fazer, sobretudo na área da educação, porque a educação, ela, com formação, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho melhora, né?
Então, e a possibilidade de desenvolvimento do indivíduo economicamente também aumenta. Então, a educação ainda é o principal, né, o foco aí para desenvolvimento e de conscientização também, de saber, aquela população que ingressa na universidade, né, se você considerar essas gerações de cotistas anteriores que já se formaram, é um outro olhar, é um ganho social, né? Você está formando indivíduos que vão se reconhecer como negros e vão lutar pelos seus interesses também, né? Isso vai promover diversificação dos diálogos, né, no campo social, né, dos movimentos, de organizações civis. Você tem um fortalecimento das organizações civis quando você tem mais pessoas diferentes, pessoas negras, 50% do que representa a população, podendo ter lugar de voz, né? Renata, a política de cotas... Pode falar, então, pode concluir. A política de cotas, eu acho que ela é um momento, primeiro, para o país discutir a importância, aqui, primeiro passo, né? Foi que o país começou a discutir de forma mais objetiva a questão racial. Bom, agora vamos ver. Vamos ver de que lado cada um está. Porque ela começou a ser gestada na Constituição, 1988, depois que ela foi regulamentada. E tudo, não, aqui é tudo certo, é tudo bem, tudo igual. Quando se estabeleceu a lei, agora negros vão ter direito a ascender para a faculdade em condições diferentes, peraí, não pode. E os brancos, né? Então, foi o primeiro, eu creio que esse foi o primeiro grande debate sério, onde foram confrontados aqueles que, eu tenho muitos amigos negros, mas eu sou contra as cotas, né? Esse era o momento de decisão. Porque a desculpa, a alegação de que todos têm os mesmos méritos, né? E aí se você dá condições diferenciadas para um negro, você está sendo injusto com o branco. Essa alegação, ela é completamente desvinculada do que a gente falou, da realidade do bem-estar social. Porque as condições originais não eram iguais. Ok, vamos ser iguais a partir do momento que ela e um branco estão na mesma faculdade e os dois saem com o mesmo diploma. Aí sim, aí você começa a estabelecer a igualdade. Então, se você não tem políticas como essa, né, de reconhecimento e de promoção social, nunca vai ter igualdade. Então, o primeiro passo para a igualdade é realmente você ter essas políticas. Bom, a gente tem muito material ainda para discutir sobre esse balanço, né, dos 130 anos da Lei Áurea, das consequências dessa Lei Áurea aí que foi assinada de uma forma um tanto quanto atabalhoada, né, sem pensar justamente naquelas pessoas que iam sofrer a influência da abolição, sem direito nenhum, né, como a gente está falando, mas a gente vai comentar mais um pouco sobre isso no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com Câmara em Pauta, na edição de hoje, nós estamos falando sobre os 130 anos da Lei Áurea e as suas contradições também, né? A gente vai tratar disso nesse bloco. Mas antes de falar um pouquinho dessas contradições, professora, a gente gostaria de saber, né? A gente tem um número de déficit habitacional aí, isso é um número do IBGE, são 6 milhões de unidades de déficit no país todo. E a gente gostaria de saber se esse déficit tem alguma coisa a ver com essa falta de apoio, né, na época da abolição da escravidão, e não só na época, né, que se assinou a Lei Áurea, mas antes, né, porque as pessoas não tinham onde morar e continuam não tendo, né? Sim, se a gente pensar um pouquinho antes da escravidão, na década de 1870 é quando começam a surgir os cortiços que no futuro, né, pós-abolição, década de 20 e 30, vão formar as primeiras comunidades, né, as primeiras favelas. E essa preocupação com a habitação, o que existia, se a gente pensar um pouco nos centros urbanos, os centros que eram muito pequenos, se a gente pensar que a economia brasileira, ela até a década de 1930, ela se concentra no campo, né? Então, nesse período, os centros urbanos eles eram muito pequenos e pouco estruturados, sobretudo São Paulo, né? Rio, que era a capital, tinha um pouco mais de estrutura, Bahia, Salvador também. Mas esses centros urbanos, eles
promoveram no final do século XIX uma espécie de higienização, né, de reestruturação da paisagem central das cidades, e isso significou a marginalização da população mais empobrecida por conta da especulação imobiliária também, né? Então tem esses processos que aumentam o valor dos imóveis e faz com que a população com menos poder aquisitivo vão se afastando do centro, né? E aí elas vão ou para as periferias ou acabam indo morar nas comunidades, que é o destino dessa população que, na abolição, né, saiu das fazendas, foram expulsas das fazendas porque não serviam mais como mão de obra. Grande parte dessas fazendas de café adotaram mão de obra imigrante, né? Algumas adotaram a mão de obra nacional, mas o foco principal foram os imigrantes. E é essa população imigrante que no futuro ainda vai ser beneficiada com lotes de terra, né? A população negra, de um modo geral, ex-escrava, ela vai para as comunidades e é por isso que no Brasil a pobreza ela tem cor, né? Então, por conta dessa falta de política pública, a cidadania ela não se concretizou, né, no pós-abolição. Então, a questão da habitação, ela é sim resultado disso e ela a gente pode pensar aí muito mais além, porque se a gente pensar que em 1850 foi criada a política de terras no Brasil, que tinha o objetivo de mapear essas terras para descobrir aonde tinham as terras devolutas que seriam vendidas, porque até então o que vigorava eram as capitanias hereditárias, né? Aqueles lotes de terra que foram concedidos e que a população, que foram concedidos por alguns senhores, né? Que foram agricultores, e essas terras permaneceram com seus descendentes posteriormente. Então, essa lei de terras, ela tinha o objetivo de fazer esse mapeamento, só que para isso ela precisava da contribuição, da colaboração dos senhores e os proprietários desses latifúndios. E eles não registraram essas terras devolutas, então essa foi uma lei que ela não saiu muito bem do papel, né? Ela foi, digamos assim, lei morta em praticamente grande parte do território nacional, sobretudo no Centro-Sul, onde a economia do café tinha se fortalecido. Então, a política de terras, ela, no Brasil, ela sempre foi pensada em alguns momentos, mas ela nunca foi adotada efetivamente, né? Então, em função disso, o problema da adaptação ali foi só criando uma grande bola de neve e piorando ao longo das décadas, né? É mais um dos problemas. Exatamente. Antônio Carlos, na sua opinião, assim, o que você destacaria aí como principal consequência dessa, enfim, né, dessa falta de apoio que o negro recebeu logo após a abolição da escravidão? Olha, a questão da habitação, eu acho que é mais um dos exemplos onde a gente percebe a clara injustiça que ao longo dos tempos se concretizou, né? Então, quando a gente olha uma situação como aquela, recente do acidente no centro de São Paulo, com um prédio, você olhar os moradores daquele prédio, você identifica claramente a questão racial ali. Então, isso não é à toa, isso não é de graça, isso não acontece por acaso. Então, na questão da moradia, por exemplo, é um elemento claro de segregação, discriminação. O que é importante, talvez, é a gente, nesse momento, né, depois de 130 anos, está refletindo o seguinte: quando a gente olha para o cidadão branco e fala, peraí, mas eu não sou racista. Olhar para o país como um todo, e aí fazer as colocações devidas de é necessário justiça, não significa estar atacando aquele que realmente não é racista. Então, quando vem aqui duas pessoas que mostram uma clara contradição no conjunto da discriminação, um jornalista com a formação superior, com pós-graduação, uma doutoranda, né? Ou seja, aqueles que, do ponto de vista da educação, estão no topo do extrato social. Então, mas esses dois estão reclamando de barriga cheia, né? Essa não é a realidade do Brasil, né? Quando ela falou exceção, né? A exceção, quer dizer, aqueles que deram por alguma conjuntura, alguma circunstância de vida, né, passaram para a universidade, ascenderam do ponto de vista da educação. Mas não é essa a realidade que a gente vê no país como um todo. E quando a gente, de alguma forma, cobra isso, o que a gente diz é: queremos que esses
que saem da faculdade, que disputam o mercado de trabalho, que vão dar aula, que vão dirigir uma empresa, sejam todos aqueles com direitos iguais. Não aqueles que passaram no funil por acaso da vida e que acabaram conseguindo o diploma universitário. Então, a importância de que a justiça social ela se concretize na prática é justamente essa. Na medida que você tem justiça e igualdade, né, você, de alguma forma, tem uma sociedade mais igual nos direitos. Eu não quero ser igual ao branco, eu não sou igual ao branco, eu sou negro, né? Eu quero ter os direitos iguais a todos. Essa é a distinção, né? Que muita gente... os negros também são racistas. Não, não somos racistas, né? O que nós reafirmamos é os nossos direitos, essas são as nossas demandas. A partir do momento que elas se concretizam, então eu não reclamo hoje da sociedade porque eu não tenho diploma universitário, eu tenho. Eu tenho oportunidade de trabalho, eu tenho, mas não é essa a realidade que a gente vê para todos. E olha, é tão fácil a gente perceber quando as demandas são atendidas, como que a questão da raça lá desaparece. As cotas, por exemplo, têm números, né? Então, recentemente, 10 universidades fizeram um balanço dos anos dos alunos cotistas. Não há diferença entre o aluno cotista e o aluno não cotista. Então, a Universidade de Brasília, que é uma das mais conceituadas do Brasil, ela pegou 12 departamentos. Departamento é História, Comunicação, Administração de Empresas, Engenharia, são as áreas do conhecimento. Desses 12 departamentos, as médias são... A análise é bem objetiva. São décimos de ponto menor para os alunos negros. O que é décimo de ponto? Então, a média é 7,2% das notas. Os alunos negros têm 7,1%, 7 como média, os alunos cotistas. O que é fácil de explicar, até porque já vem de uma origem, né, de famílias pobres. Os pais não eram doutores, os pais eram operários, domésticos. Então, esses alunos cotistas, eles estão muito próximos dos alunos que não eram cotistas. Em 3 departamentos, os cotistas tinham a média de nota mais alta. Isso, números da UNB. E se repete, ela aqui é aluna da USP. Você pegar dados estatísticos da USP, vai ver que não há diferença nas médias que os alunos alcançam. Quando a gente vê, eu não posso deixar de falar, desse país que a gente tem hoje, então, o que nós fazemos aqui não é propor uma guerra racial. O que a gente está propondo é igualdade de direitos, né? É muito importante você ter uma pessoa como a Marielle Santos como vereadora. Porque isso mostra que as pessoas... Eu estou colocando, claro, que um símbolo. Ninguém conhece a Renata, ninguém conhece a Antônio Carlos, né? Que somos alunos oriundos das melhores faculdades do país. Mas quando você tem uma liderança como a Marielle Santos e acontece essa tragédia, eu acho que é um ponto de interrogação importante para as pessoas colocarem. Certamente... eu poderia afirmar que se ela não fosse uma liderança de uma comunidade negra, e ela como negra brigando, sobretudo porque de cada 10 mortos nas favelas, 9 são negros, né? Isso não é um número casual. Então, mostra a importância de realmente ter educação, você ter uma vereadora, ter um prefeito negro em Guarulhos que nunca houve, né? Talvez um dia um presidente negro. Por quê? Porque isso vai mostrar que realmente a sociedade perdeu aquilo que ela tem de mais profundo e ela não conhece. É isso aí, né? Um problema, é uma questão que a gente tem que ser muito bem discutido. Eu acho que um programa ainda é pouco, né, professora? A gente só está pontuando aqui. Professora, a gente falou assim enfim, das cotas raciais, a gente trouxe toda essa problemática do que foi a Lei Áurea. Hoje, a gente pode dizer, a escravidão ainda existe no Brasil? Infelizmente, ela ainda persiste, só que ela com novas características, análoga à escravidão que a Lei Áurea encerrou, mas acreditamos que sim, por conta, né, o que a gente tem visto recentemente, né, a escravidão moderna, que é
não está necessariamente vinculada à ideia de ir e vir, né? Porque muitas vezes a pessoa que recebe esse salário ou vive em condições precárias, em alojamentos sem condições mínimas de manutenção, de existência do indivíduo naquele espaço, recebendo alimentação precária ou com dívidas, né, com o seu empregador. E isso é motivo para o empregador impedir que essa pessoa deixe aquele local de trabalho. Então a gente tem muitas denúncias recentes sobre isso, inclusive de empresas muito conceituadas no mundo da moda que utilizaram mão de obra dessa classificada como mão de obra escrava moderna, né? Que é essa situação de precariedade que faz com que as pessoas vivam em condições semelhantes ao que a gente via no passado. Mas agora eu queria rapidamente que vocês fizessem rapidamente suas considerações finais. Por favor, professor Antônio Carlos, bem breve mesmo para a gente concluir o programa. Não, é mais agradecer o convite e o momento que a gente pode expressar essa visão que a gente tem, ressalta a necessidade de as pessoas olharem sem nenhum receio o tema, né? Eu acho que as pessoas ainda têm um certo receio de falar sobre isso. Ok, não, vamos conversar. Então, eu acho que essa oportunidade ela é importante e tomara que a gente tenha conseguido atender aí as expectativas. Professor. Eu acho que a data, né, 130 anos, em vista de tudo de demanda que ainda precisa ser feito, a gente caminhou muito devagar. É uma data mais para refletir, para discutir e pensar em políticas que possam ser o caminho, né, o meio do caminho para que a gente possa melhorar e criar oportunidades reais, né, para essa construção de cidadania efetiva, né? O que a gente tem ainda é uma cidadania muito fragilizada, né? Então, gente, essas são as conclusões aí dos nossos entrevistados sobre esses 130 anos de abolição da escravidão. Eu tenho, assim, mais uma observação para fazer, mais uma oportunidade das pessoas refletirem sobre o negro, né, a posição do negro na sociedade atual. Tem uma exposição denominada O Negro e o Trabalho, são 25 imagens do fotógrafo João Machado, uma exposição que vai do dia 16 de maio até o dia 9 de junho e ela está exposta no salão da Biblioteca Monteiro Lobato. E a exposição acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, sábado das 9 da manhã às 2 da tarde. E ela mostra o negro nessas condições aí de engraxate, coletor de lixo, entregador de gás. São pessoas que vivem aqui em Guarulhos, nas regiões do bairro do Jardim São João, do Soberana. Então é importante também para refletir nesse momento, né? Nesse momento aí de 130 anos de abolição da escravidão. Bom, deixamos aí o nosso recado sobre essas contradições da abolição da escravidão e a gente se encontra no próximo Câmara em Pauta.